Fala pessoal, aqui é o Jean Francesco e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o pensamento político de Santo Agostinho, considerado por muita gente como o fundador da teologia política cristã. Em primeiro lugar, é muito legal a gente deixar registrado aqui a nossa alegria de ver que o assunto político é um assunto corriqueiro no Brasil e que as pessoas estão mais interessadas em falar sobre isso. Elas largaram mão daquela ideia de que política é uma coisa para políticos, que nada tem a ver com as questões do dia a dia das pessoas, que é exatamente o oposto. Política é o nosso dia a dia, tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com justiça, tudo tem a ver com as nossas opiniões sobre como a sociedade deve ser administrada. E mais feliz ainda é saber que a igreja cristã, ela está interessada nos assuntos políticos e está interessada não apenas no que a gente faz no domingo, mas está interessada em pensar de forma cristã sobre o que fazemos de segunda a sábado. Então, pensando nisso, a gente vai elaborar essa série de vídeos sobre teologia política cristã. E nada melhor do que começar falando sobre o grande fundador, o grande pai, que alguns autores dizem que tudo que se escreveu sobre teologia política cristã depois de Agostinho é somente uma nota de rodapé de Agostinho. Eu estou aqui com um livrinho em inglês muito bom, que é uma compilação dos escritos de Agostinho no que diz respeito à política, né? Bom, vamos lá. Para falar sobre Agostinho e o seu pensamento político, a gente precisa entender pelo menos três coisas. Número um, o contexto de Agostinho. Por que Agostinho desenvolveu uma teologia política? Bom, número um, ele foi treinado, ele cresceu, ele se desenvolveu dentro da cultura greco-romana. Ele leu todos os livros, os filósofos, as lendas, enfim, todos os mitos gregos e dominava os filósofos, os poetas, os historiadores. Ele era realmente um cara muito privilegiado intelectualmente. E na visão política greco-romana, religião e vida pública, elas são coisas inseparáveis, né? Os deuses eram invocados no palácio, os deuses eram invocados nos tribunais de justiça, tudo era religioso. Não tinha esse negócio de público e privado, religioso, não religioso, Estado laico. Isso é uma coisa muito inovadora dos anos recentes. Então Agostinho nasceu nesse berço. Além disso, depois da sua conversão, Agostinho leu a Bíblia. E se você dá uma olhada lá no Antigo e no Novo Testamento, a fé que Deus nos convida a ter nele é uma fé totalmente política, porque Deus é um soberano. O seu povo é como uma nação escolhida. Nós temos uma constituição, que são as leis que Deus espera que nós obedeçamos. Além disso, se você vai para o Novo Testamento, o nosso Salvador é rei. Ele é chamado de Kyrios, que era o nome para o imperador da época. E Jesus pede que nós corramos para o mundo dizendo que o reino de Deus agora está acessível para todas as pessoas, basta com que elas se submetam ao reinado de Jesus sobre elas, tenham perdão de pecados e vivam uma vida nova. Então assim, a fé cristã é uma fé totalmente política. Pensa, por exemplo, quando você está celebrando a Santa Ceia. Você está dizendo ali que o pão e o vinho que você toma, eles representam o corpo de Cristo, que é o Senhor do universo, o cara que tem toda a autoridade sobre céu e terra, que vai voltar para julgar vivos e mortos. Não tem nada mais político do que isso. Você está afirmando que se Jesus é rei, ninguém pode reinar em nome dele. Ele é o rei supremo. Pensando nisso, Agostinho ele não conseguia desvencilhar teologia de política, teologia de vida pública. Mas talvez o fator que mais fez com que ele pensasse a política de forma cristã foi o contexto mais imediato da sua vida, que foi a invasão dos bárbaros a Roma e a destruição, a queda do império. Mais especificamente, os romanos acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis pela queda e declínio do Império Romano, uma vez que eles rejeitaram os deuses pagãos. Então, nesse contexto, que essa pergunta, né, qual que é o papel, quais são as implicações do cristianismo para a política, Agostinho escreve, então, essa obra, que é um clássico, não apenas do cristianismo, mas é um clássico exigido em qualquer curso de filosofia, que é A Cidade de Deus contra os Pagãos. Um texto que Agostinho escreveu ali em meados de 415 e 416, foi uma das últimas obras da sua vida, na qual ele trata sobre política cristã de forma muito explícita. Então,
É essa obra que faz Agostinho conhecido como grande pensador político cristão. Ele não era político, mas ele era um bispo, mas ele tinha posições políticas, ele conversava com reis, ele conversava com pessoas que tinham autoridade o tempo todo. E nessa obra, basicamente, ele faz um contraste sobre qual a contribuição dos pagãos para a vida política, particularmente a cidade de Roma, ou o Império Romano, e então qual que é a contribuição que os cristãos têm a oferecer para a política, mostrando que o cristianismo ele é muito superior a tudo que o paganismo tem de bom, que ofereceu para o mundo, e com certeza com as coisas que o paganismo tem de mal. Tá? Agostinho, então, ele escreve essa obra como uma espécie de apologética cultural. Não é aquela apologética tradicional que você defende a existência de Deus, as doutrinas da Bíblia, mas é uma apologética cultural, é defendendo o cristianismo na esfera pública, mostrando como a fé cristã é uma fé política que tem muitos benefícios a trazer para a sociedade. Então, contexto, está muito claro, a obra é essa aqui que eu já falei. Nessa obra ele vai tratar de muitos assuntos, sobre lei de Deus, sobre a felicidade de uma nação, enfim, ele vai tratar sobre guerra, vai tratar sobre defesa pessoal, ele vai trabalhar como tem que ser o caráter de um político, ele tem que trabalhar aqui, ele tenta trabalhar aqui o que é uma sociedade feliz, né? Quais são as características de uma cidade feliz, enfim, trabalha muita coisa que tem tudo a ver com as perguntas que a gente faz hoje e que ele respondeu de acordo com o seu contexto. Talvez o grande, sei lá, o grande impacto que essa obra causou na minha vida foi o fato de Agostinho estar muito contextualizado dos problemas do seu tempo e mostrando para as pessoas do seu tempo como a fé cristã tinha respostas para cada uma das coisas que os pagãos estavam vivendo. Então, ele, por exemplo, tem vários capítulos no qual ele trabalha sobre os vícios e as virtudes de uma sociedade, mostrando que a cidade de Deus é uma cidade virtuosa. O povo de Deus, a igreja de Deus, é a grande escola da virtude que faz com que uma sociedade seja bem-aventurada. Quanto mais uma sociedade tem homens virtuosos, mais é uma sociedade virtuosa. Então, assim, o segredo de uma sociedade é ter indivíduos sendo formados de forma virtuosa para que sejam pessoas influentes e abençoadoras na esfera pública. Então, esse livro é um livro fantástico. Óbvio que você não vai concordar com tudo que ele vai dizer, ele escreveu isso aqui no século V, mas é um livro muito importante. Além disso, eu queria concluir esse vídeo aqui trazendo o grande insight de Agostinho, que na minha opinião é o grande insight da obra, que é a ideia de comparar duas cidades, a cidade celestial e a cidade terrena. A cidade celestial é aquela visão do ideal escatológico futuro que ainda não se concretizou. É a cidade que nós veremos com Deus no futuro, em perfeita harmonia com Ele e uns com os outros, de uma forma completa, em paz e justiça. Essa cidade ainda não existe, ela é uma cidade escatológica, futura. A cidade que nós vemos é uma cidade secular, uma cidade temporária, uma cidade provisória, uma cidade terrestre, é a cidade dos homens. E nós, como cristãos, a nossa tentativa é viver nessa tensão e tentar trazer a vida celestial, a vida escatológica de Deus para o presente da melhor forma possível. No meio disso, Agostinho vai reconhecer que muitas contribuições dos pagãos, aqui na Cidade dos Homens, elas são válidas, elas podem ser apropriadas pelos cristãos, porque de fato Deus também é um Deus provedor, um Deus providente. Então Deus está cuidando do mundo, apesar do mundo ser um mundo pagão. Por outro lado, tem contribuições que os cristãos trazem para a Cidade dos Homens que são completamente novas. Então você pensa aí o que era a sociedade antes de Cristo e depois de Cristo. Um sem número de leis diferentes que o cristianismo trouxe para o debate político, mas não apenas isso. A ideia de uma vida virtuosa. Uma das coisas que Agostinho ele trabalha na Cidade de Deus é a ideia de que por que você faz o bem? Por que você quer fazer o bem comum, a grande aspiração da sua vida ao invés do bem privado? Ele vai dizer que no mundo pagão a única motivação que você tem é para trazer glória para o seu próprio nome. É trazer honra e ter a recompensa de tudo isso para você mesmo em vida. Fazer o seu nome ser lembrado e ser imortalizado pelos séculos dos séculos. Já a teologia cristã, ela vai dizer exatamente o oposto, que tudo que você faz para o bem comum, você não faz para a sua glória, mas você faz como
uma forma de trazer glória para Deus. Então, os cristãos, eles são uma sociedade sem glória. É uma sociedade que traz glória a Deus, por isso que é a sociedade da adoração verdadeira. Por causa disso, você tem cidadãos mais humildes, cidadãos mais virtuosos e cidadãos que o tempo todo estão pensando no bem comum e não apenas no bem pessoal, que enxergam o poder não como uma forma de exercer domínio sobre os demais, mas enxergam o poder como uma forma de servir os demais. Enfim, a contribuição de Agostinho é realmente muito rica e eu recomendo altamente que vocês leiam A Cidade de Deus e cheguem às suas próprias conclusões. Então tá aí, falei um pouquinho sobre o contexto de Agostinho, falei um pouquinho sobre a grande obra na qual ele articula todas as suas opiniões sobre a vida pública e o grande insight que é essa tensão entre a cidade que está por vir e a cidade que a gente está vivendo hoje. Alguns teólogos chamam isso de a tensão entre o já e o ainda não. E eu acho que esse é um insight muito valioso para nós que estamos pensando em política para o nosso tempo. Por mais que a gente possa abençoar a nossa nação com valores cristãos, com a virtude, incentivando bons costumes, promovendo boas leis e promovendo bom caráter, a sociedade nunca vai ser uma cidade celestial pelos nossos próprios esforços. Nós esperamos a cidade celestial que tem uma lei eterna, que tem um Deus governante que tem poder, enfim, que não se concretizará no tempo e espaço aqui e agora. Tudo que a gente vive aqui é provisório, a gente não deve ter aquela noção fantasiosa de que a ação da igreja no mundo vai acabar com todos os problemas e mazelas da sociedade. Não, a gente pode melhorar o mundo, a gente pode contribuir para o mundo, a gente pode ser sal e luz do mundo, mas a cidade que nós esperamos, ela só vai chegar com o retorno de Cristo. Então, eu acho que esse insight de Agostinho é muito pertinente e nos ajuda a viver de uma forma política no mundo, mas sem idolatrarmos os nossos esforços políticos, entendendo que o nosso rei está para voltar e quando ele voltar, aí sim, veremos novos céus e nova terra, uma nova sociedade restaurada. Obrigado, pessoal, por ter ficado até agora comigo aqui nesse vídeo, ficou um pouquinho longo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de colocar o seu dedo no botão de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com quem você acha que esse vídeo pode contribuir de alguma forma, tá bom? Se você tem alguma dúvida, questão, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima!